E aí, pessoal, então hoje nós vamos falar um pouco sobre matéria e energia, tá? Entender melhor esses dois conceitos que são fundamentais ali para o nosso entendimento do nosso universo, né? Então matéria, né, a gente aprende desde lá dos anos iniciais, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso, né? E compreender um pouco mais as propriedades, os estados da matéria e os fenômenos que pelos quais ela passa, tá? Bom, então quando a gente diz, partindo do início lá, que matéria é aquilo que tem massa, né, a gente está falando que massa é uma medida da matéria, né? Então ela relaciona-se com a inércia, né? Então corpos com mais massa têm mais tendência a resistir ao movimento, né? É mais difícil você mover Júpiter, por exemplo, do que outro planeta. É mais difícil você mover um caminhão do que uma bicicleta. Por sua vez, se um caminhão já está se movendo, é muito mais difícil você pará-lo do que parar uma bicicleta, tá? Porque ele tem mais massa. Então, massa relaciona-se com a inércia, é uma medida da inércia, né, que está relacionada com a quantidade de matéria, tá? A matéria também ela ocupa um lugar no espaço, né? Então aqui, por exemplo, o ar dentro de uma seringa, né? Ele ocupa um espaço, você pode diminuir esse espaço até um certo ponto, né? Mas ele sempre vai ocupar algum espaço, você não vai conseguir fazer ele ocupar um espaço zero, né? Aqui nessa pedra, por exemplo, caindo no jarro, mesma coisa. Quando você coloca a pedra no jarro, ela passa a ocupar o espaço que a água estava ocupando. Isso faz com que a água suba, né? Inclusive, essa é uma forma de você medir o volume de um corpo irregular, né? Uma pedra, por exemplo, que não tem medida fácil de fazer, porque ela é toda torta, você coloca ela num jarro com água. Se você, claro, se esse jarro tiver medida, você consegue saber o espaço que ela ocupa, né? Bem, então, o conceito de massa e o conceito de volume, né, o espaço que ocupa, né, a quantidade de matéria e o espaço que ocupa, eles relacionam no conceito de densidade, né? Então, o que é o conceito de densidade, pessoal? Densidade. Então, o que é o conceito de densidade, pessoal? Densidade é a relação entre massa e volume, tá? Então, o que significa isso? Um corpo mais denso, ele tem mais massa no mesmo volume, né? Então, vamos pegar aqui esse exemplo, né? Água e óleo. A gente sempre percebe que água e óleo não se misturam bem, né? A água, ela tende a ficar no fundo, né? E o óleo tende a ficar na superfície, né? Aqui nesse caso aqui foi recém-misturado, né? Mas dá para perceber já que o óleo está começando a se acumular aqui em cima, né? E essas bolhas de óleo aqui vão acabar ficando, né, uma mistura bem separadinha aqui, o óleo em cima, água embaixo, né? Então o que acontece? Por que o óleo sempre fica em cima, né? A gente diz que isso está relacionado à densidade dele, tá? O óleo, se você pegar o mesmo espaço, né, o mesmo volume de água e de óleo, né, o óleo vai ter menos massa do que aquele volume de água, tá? Então a água ela é mais densa e o óleo ele é menos denso, tá? Então vamos falar um pouco de como medir isso, né? Então a massa a gente mede em gramas, quilogramas, miligramas, né? É uma quantidade, uma medida de massa, tá? Toneladas também, se for muito, né? Já o volume a gente mede em litros, em metros cúbicos, né? É o espaço que ocupa, determina, né? Uma caixinha de leite, por exemplo, cabe 1 litro, né? Então você pode colocar 1 litro de água, você pode colocar 1 litro de leite, 1 litro de óleo, 1 litro de ar, né? Uma caixinha vazia tem 1 litro de ar, né? Agora, a densidade, ela relaciona, né? Por exemplo, uma caixinha de leite e uma caixinha de ar, né? Uma caixinha cheia de ar, qual é a mais densa, né? No mesmo espaço ali dentro da caixinha, a água ou o leite, né? Esses dois líquidos, eles têm muito mais massa do que o ar, né? Se você tiver uma caixinha cheia de ar, tá? Então, assim a gente tem a medida da densidade. Então, a densidade ela é medida em gramas por mililitro, ou gramas ou quilos por litro, né? Você usa uma medida de massa e uma medida de volume, né? Tal qual a velocidade que a gente viu anteriormente, né? Quilômetros por hora, por exemplo. Aqui a gente tem massa por volume, gramas por ml, né? Ou gramas por centímetro cúbico e assim por diante. Tá? Bom, a matéria também tem outras propriedades, como a compressibilidade, né? Então aqui está mostrando o ar, né? Ele ocupa um espaço, mas eu posso fazer ele ocupar um pouco menos espaço, né? Comprimindo, né? Ou eu posso pegar um elástico e esticá-lo, né?
a matéria não ocupa o mesmo lugar no espaço, né? Se você tem dois corpos, um vai ter que dar espaço para o outro, né? Então eles vão interagir, né? Então isso tudo, né, são propriedades que os materiais têm, variando, né? A densidade varia, né? A compressibilidade varia, a resistência, né, que esses materiais têm, eles variam bastante. Tá? Então, uma outra ligada aqui às propriedades, né, essa está ligada aqui aos estados que a matéria pode adquirir. Né? Então, a gente sempre aprende aqui o básico, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? Desde lá também dos anos iniciais. Né? Então, o que é isso? Né? O estado sólido é aquele estado em que a matéria apresenta um espaço definido, uma forma definida, né? E você tem lá, por exemplo, uma rocha, um pedaço de gelo, né? Um plástico, né? Um metal ali no estado sólido, né? Então tudo isso é sólido. Né? Um líquido, ele apresenta o seu formato variável, né? Ele tem um volume fixo, né? Mas o espaço que ele vai ocupar determina o seu formato, então ele se molda melhor aqui. Se você colocar esse líquido num copo, ele vai adquirir o formato do copo. Se você jogar no chão, ele vai se espalhar pelo chão e assim por diante. Tá? E por sua vez, o estado gasoso, né, é um estado em que o volume é variável. Né? Então, tanto o formato quanto o volume de um gás, ele vai se espalhar. Por exemplo, um gás numa sala, ele se espalha para ocupar o espaço da sala. Tá? Aqui está meio que parecendo uma nuvenzinha, né? Mas só lembrando, as nuvens elas não são formadas de gases, tá? As nuvens são formadas de gotículas de água. É que os gases em geral são invisíveis, né? E a gente não é difícil representar algo que é invisível, então eles normalmente fazem nuvenzinhas, né? Mas nuvens são formadas por gotículas de água, tá? Se você já andou numa neblina, né, você deve se lembrar que você consegue ver até aquelas gotículas, né? Porque uma neblina basicamente é uma nuvem baixa, né? Então você consegue ver as gotículas se você prestar bastante atenção, né? Essas gotículas pairando ali, depende da neblina que você está. Tá? Então tem aqueles mudanças de estado, né? Então o derretimento, o congelamento, né? A condensação, evaporação, sublimação ou ressublimação. Tá? Então esses são os 3 estados da matéria que a gente aprende lá desde os anos iniciais. Né? E aqui está mostrando, né, as partículas. Olha só, tem umas bolinhas aqui. Né? O que são essas bolinhas? A gente vai falar disso aí numa outra aula. Tá? Mas, basicamente, essas partículas estão relacionadas ao estado da matéria. Então, num material sólido, né, as partículas elas estão mais ordenadas, mais presas umas às outras, né, e não se movem. Por isso que o formato de um material sólido ele é determinado. Né? Por outro lado, num líquido, essas partículas elas estão mais soltas umas das outras. Né? É mais ou menos que igual um monte de gente dentro de um ônibus lotado. Né? Se você quer sair de um lugar e chegar no outro, você consegue porque você vai esbarrando nas pessoas e consegue atravessar o ônibus, né? Mesmo que esteja todo mundo ali meio que junto. Né? Agora, se todo mundo der a mão, daí ninguém sai do lugar. Né? Então, um estado sólido é isso, as partículas estão unidas e elas não se movem em relação umas às outras. No líquido elas estão mais ou menos unidas, mas elas podem se mover. Né? Num gás, essas partículas elas estão soltas completamente. Né? Então, se isso aqui é um ônibus lotado, né? Isso aqui é um pátio que cada um correndo para um lado. Né? Então, as partículas elas não... Claro, elas podem esbarrar uma na outra, mas elas não estão ligadas nem próximas. Né? Elas estão livres, cada uma para o seu canto, né? O que torna... você pode ocupar bastante espaço com um gás, né? Enquanto que com líquido ele vai ocupar um espaço definido, né? Só que vai ser capaz de se adaptar ao formato. Tá? E por que eu coloquei o Sol aqui? Né? O Sol, né, ele representa um outro estado da matéria, tá? Que a gente pode acrescentar aqui o 4º estado da matéria, tá? Que é o plasma. Né? Que, inclusive, suspeita-se que seja o estado mais abundante desses 4 aqui no universo. Tá? Por quê? Porque as estrelas são formadas de plasma. Tá? Plasma é um gás superaquecido, né? Que atinge, que obtém propriedades diferentes dos gases normais. Tá? Por isso que ele é chamado de plasma. O estado, ele tem características diferentes o bastante para que ele seja chamado de plasma. Tá? Então, muita gente pensa assim, estrelas é uma bola de fogo. Não é. Tá? Fogo é outra coisa. Tá? As estrelas são esferas de plasma. Tá? São gases superaquecidos, né? Que faz com que eles tenham propriedades bastante diferentes dos gases comuns que a gente conhece. Tá? Então, seria um outro estado da matéria aqui. Tá? Muito bem. Então, falamos dos estados da matéria, falamos das propriedades da matéria.
né, vamos falar um pouco dos fenômenos da matéria, né, que a matéria passa. Tá? Bem, então aqui, nessa primeira parte aqui de cima, né, eu coloquei 3 imagens aqui. Né? Uma dos fenômenos que a matéria passa, né, são, por exemplo, aqui, essa madeira. Né, o que ela está fazendo? O cara está pegando uma talha aqui e tirando uma lasca dessa madeira. Né? Aqui essa pessoa está cortando o papel. Tá? No final aparece uma flor ali, né, como se fosse uma magiquinha, né, mas aqui para representar você está rasgando, né, aquele pedaço de papel. Esse guaxinim aqui, ele está com um algodão doce, né, que é uma barra de açúcar, né, na forma de fios, né, um algodão, né, um fluff de açúcar, né, e o que acontece? Ele colocou na água e o que aconteceu? Né? O açúcar derrete na água, ele dissolve-se na água. Tá? Então, tanto nesse caso, quanto nesse caso aqui, o que está acontecendo? Você está pegando o material, papel, madeira ou açúcar, né, e você está fazendo ele passar por um fenômeno, que é um fenômeno que ele mantém a estrutura, né, a característica desse material. Tá? Você consegue recuperar, por exemplo, isso aqui continua sendo madeira, isso aqui continua sendo papel, né, isso aqui continua sendo açúcar. Né? Claro, desses aqui o açúcar talvez que foi um pouco mais drástico, porque ele passou de um estado sólido e ele se dissolveu num líquido. Né? Mas se você evaporar a água, você vai conseguir recuperar o açúcar, ele não desaparece, ele continua ali, né? Continua sendo açúcar. Tá? Então, esses são os fenômenos chamados fenômenos físicos, em que você altera, né, algumas propriedades do material, mas ele continua mantendo-se o mesmo material. Tá? É o que acontece com a água, por exemplo. Tá? Aqui no caso, um cubo de gelo, um copo d'água e o vapor de água, né, continuam sendo água. Você consegue transformar um no outro, mas é tudo água. Né? Ele só está num estado levemente diferente. Tá? Que é basicamente o que está acontecendo aqui. Continua sendo papel, apesar de ser um pedaço de papel menor. Né? Continua sendo madeira, apesar de ser uma lasquinha. Continua sendo açúcar, apesar de estar dissolvido na água. Tá? Agora, quando a gente olha aqui para essas imagens embaixo, a gente está vendo outras coisas. Né? Então, aqui, por exemplo, é fogo. Né? O que é fogo? Vamos pegar que isso aqui seja uma chama de papel. Tá? Se você pegar um papel e tacar fogo nele, né, ele não vai continuar mais sendo papel, ele vai se tornar cinzas. Né? Ele vai liberar aqui essa chama, né, que vai liberar calor, luz, né, vai sair aqui gases, fuligem e vai ficar a cinza aqui que sobrar. Tá? Então aquele papel, aquele material que era um papel, ele vai deixar de ser papel passando por uma transformação drástica. Assim como um prego, né, um prego de aço. Se você deixar ele enferrujar, a ferrugem ele é muito diferente do aço, né, original, ou do ferro. Né? Você não consegue pegar aquilo lá e depois transformar facilmente em ferro. Né? Ele tem uma outra composição. Né? Você está unindo o ferro aqui com oxigênio, então é um material diferente, com propriedades diferentes, e não é só questão de você esquentar ou gelar, ele vai virar de novo. Né? Você precisa passar por uma outra transformação para você, se você quiser voltar a ter o ferro ou o aço. E aqui o pão, né? O pão assando. Né? A massa do pão antes de assar e depois de assar tem características completamente diferentes. E você também não consegue voltar, depois que o pão está assado, voltar ele quando ele estava cru. Né? Um processo irreversível, né? E que com alterações drásticas nas propriedades do material. Tá? Essa mistura, né? Que é a massa de pão. Tá? Então aqui você tem fenômenos químicos, fenômenos físicos, em que você mantém o material, você altera algumas de suas propriedades, mas ele se mantém essencialmente o mesmo, e fenômenos químicos, que você altera a estrutura das partículas, né, dessas partículas, essas bolinhas que estão aqui, né, você transforma esses materiais. Então aqui, esse açúcar continua tendo partículas de açúcar, né, eles só estão do estado sólido misturados ali junto com a água no estado líquido. Né. Aqui você continua tendo papel, continua tendo madeira. Aqui não, né. Aqui você tinha um monte de partículas na massa que elas vão se recombinar para se tornar outros tipos de estruturas, né, que vai formar o pão. Aqui também você vai combinar partículas do prego com partículas do ar, né, e vai formar a ferrugem. Aqui você vai pegar o papel, vai combinar partículas do papel com partículas do ar, que é o oxigênio, para gerar o fogo, que vai, por sua vez, gerar outras partículas, né, que estão saindo, e vai, enfim, você vai recombinar todos os materiais que estão aqui, né, todas as partículas, ou uma boa parte delas, para que elas fiquem arranjadas de forma diferente
e nas suas combinações, tá? Bem, então aqui nós temos uma visão geral, né, das propriedades da matéria, dos seus estados, né, e dos fenômenos pelos quais ela passa. Então é isso, né? Na próxima a gente fala um pouco de energia, né, e por enquanto é só.